Olá, boa noite a todos. Eu sou Maria Delboni, romancista, escritora, poetisa, contista e portadora da cadeira número 64 da Claptic. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão ouvindo e participando dessa jornada, a 18ª dos poetas trovadores do Espírito Santo. Como eu sou escritora, como disse, já com vários livros escritos e publicados aqui e no exterior. Publicar livro para a mulher hoje parece um fato corriqueiro, mas não foi assim, não foi assim. Para que chegássemos aqui, muita coisa teve que acontecer. Muitas mulheres tiveram que enfrentar preconceitos, enfrentar a situação de não ser aceita, de ter as suas obras ditas como de terceira categoria, de terem sido rejeitadas e recusadas muitas vezes pelas editoras por serem mulheres. E na Europa a gente tem uma série de mulheres que tiveram que usar pseudônimos para escrever os seus livros. Elas tiveram que usar um pseudônimo masculino para que os livros fossem aceitos. Por exemplo, George Sand era uma mulher e escreveu mais de 80 livros com o pseudônimo de George Sand. Tem a Mary Ann, o George Eliot, pseudônimos. Você tem, por exemplo, outras mulheres na Europa que usaram esses pseudônimos e que ficaram conhecidas, mas usaram pseudônimos masculinos, como por exemplo as irmãs Bronte, que escolheram os irmãos Bell, que era o pseudônimo delas, para escrever livros famosos como O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, nesse contexto em que a gente tem no exterior mulheres lutando para serem lidas, para serem ouvidas, a gente tem no Brasil também situações de mulheres que estavam tentando se afirmar na carreira literária. A gente tem, por exemplo, a Maria Josefa Barreto, que foi a primeira jornalista do Brasil, nasceu aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. Você tem a Joana Manso, que foi também a primeira redatora do Brasil. Essas mulheres formaram uma rede de ideias femininas no mundo em que elas puderam levar o seu grito de revolta, o seu grito de lugar no espaço, lutando pelos direitos femininos, pelo direito, até chegar no direito ao voto, mas primeiro elas queriam o direito ao trabalho, o direito a reconhecimento público, de poder ser ouvida. E é muito interessante, essas mulheres ficaram esquecidas, elas não são ouvidas, a não ser quando se faz uma pesquisa, mas não são mulheres que ficaram conhecidas. Quando elas usaram pseudônimo, quem era conhecido era o pseudônimo, mas elas não, elas ficaram esquecidas, ficaram no esquecimento, no anonimato. E essas outras mulheres, as brasileiras também lutaram com muitos problemas, com muitas situações, para até chegar ao direito hoje de poder ter os seus livros escritos, publicados, ter a sua voz ouvida. Quer estejam falando de romance, de contos, né, de poesia, de crônicas, mas hoje a liberdade feminina ela é muito maior. Esse preconceito que aconteceu com as mulheres nas escritas, ele é bem retratado também em dois filmes interessantes. Um americano, que é o Wife, onde a protagonista é a Glenn Close, em que ela tem o seu direito usurpado pelo marido, porque ela tem um livro na mão, ela procura editora e ninguém quer editar. Então o marido dela disse, eu vou editar esse livro que ele é muito bom, você vai escrever do jeito que eu quero, vou mudar isso, pronto, e publicou. E o livro é um best-seller. E a partir daquele momento ele vai ficar pressionando a mulher para que ela escreva outros livros e que todos eles são publicados, porque ele era o editor, ele publicava. E eles são todos aceitos pela sociedade, são best-seller, e por nenhum momento ele coloca o nome dela como autor, ele é o autor. E ele não reconhece, ela é um ghost apenas, ela escreveu o livro, mas ele não reconhece o direito dela de se apresentar como autora daquele livro, porque ele se julgava no direito de usurpar, né? Um outro filme interessante também que mostra essa situação é o Colette, que
O Colette é um livro que foi publicado na França em 1909, eu acho. É um livro também que mostra essa situação em que a mulher, ela é esposa de um editor, de um escritor, e esse escritor vai levar o livro dela, porque ela tinha sido recusada por muitas editoras, ele vai levar o livro dela para casa, vai ler com ela, vai refazer algumas partes e vai publicar o livro dela. E o livro é um best-seller. Então, a partir daquele momento, ele vai pressionar a esposa de formas até agressivas, de mantê-la fechada num quarto sem alimentação para que ela produzisse. E os livros são todos best-sellers, alcançam o mercado de uma forma assim fantástica. Mas também em nenhum momento ele é capaz de colocar para o mundo que quem escreve é a mulher dele, não ele. E ela vai, nas duas situações dos dois filmes, acontece com uma morte no final, ou uma morte verdadeira, como é no Wife, onde o marido morre, e a gente fica sem saber, na verdade, se ela vai denunciar, porque ela tem um clique nesse filme aí, onde ela mostra essa vontade dela de denunciar essa agressão, de colocar a voz dela e colocar a autoria, a sua própria autoria, como no Colette também, em que ela deu um clique também, quando ele leva os livros para o teatro, e os livros são um sucesso, ela diz, não, peraí, chega, eu não quero isso mais, agora eu vou publicar com com o meu nome. E ela começa com short stories, e mais tarde ela tem um reconhecimento, ela tem dinheiro, e resgata os livros dela, primeiro que o marido tinha escrito e colocado o nome dele, e ela entra num contento com ele, né, no judiciário, para que ela recebesse a autoria dos livros dela. Então, a situação no Brasil passou por isso e a gente vê que o mundo todo passou. O feminismo realmente, para a escritora, até chegar aos dias de hoje, foi realmente um processo de espera, um processo muito grande de espera.